Você foi escolhido por Deus, mas está vivendo o pior momento da sua vida. Parece que tudo está dando errado e todos viraram as costas para você. Foi justamente isso que aconteceu com Davi. Depois que ele foi ungido para ser rei de Israel, ele entrou para o exército de Israel, conquistou várias batalhas, vários prêmios, se destacou. Mas o que aconteceu? Despertou inveja no coração de Saul. Saul começou a persegui-lo. No último vídeo eu falei um pouco da trajetória de Davi no exército de Israel e agora neste vídeo vou falar um pouco da trajetória dele enquanto ele fugia de Saul pelo deserto. Não foram apenas alguns dias, não foram apenas alguns meses. Davi passou cerca de 10 anos da sua vida fugindo de Saul pelo deserto. Você pode até pensar, mas ele não era ungido pelo Senhor? O Senhor não o escolheu para ser rei de Israel? A unção não te livra do processo. Na verdade, a unção te prepara para o processo. Esses anos de fuga moldaram Davi, ensinaram ele a liderar, a confiar em Deus em situações impossíveis, a desenvolver um caráter. Na fuga de Davi para salvar sua própria vida, ele começou a morar na caverna de Adulão e lá ele encontrou vários homens que estavam endividados, que estavam fugindo. Muitos deles eram homens maus, homens enganadores, mas eles viram em Davi um líder e aqueles homens decidiram seguir Davi. E foi aí que Davi montou um pequeno exército, cerca de 600 homens que ficaram acompanhando Davi por onde ele ia. Então, se você recebeu uma promessa de Deus, mas não está acontecendo do jeito que você imaginava, não quer dizer que Deus ele não vai cumprir as suas promessas. Isso quer dizer que ele está lhe preparando, está lhe aperfeiçoando para ser capaz de receber as promessas que ele lhe fez. E neste processo que Davi estava fugindo de Saul, por 2 vezes aconteceu algo muito interessante. O Senhor permitiu que Saul ficasse à disposição de Davi. Ou seja, Davi teve a oportunidade por 2 vezes de tirar a vida de Saul. Os próprios homens de Davi falaram que poderiam fazer isso, que Davi permitisse. Eles matariam Saul. Por quê? Saul estava o perseguindo. Davi poderia usar todas as desculpas do mundo para matar Saul. Ele poderia falar que estava apenas se defendendo. Ele poderia falar que estava apenas protegendo a sua família, porque Saul não estava perseguindo só Davi, estava perseguindo também a sua família. Mas o que Davi fez? Ele confiou no Senhor. Ele esperou no Senhor. Ele não quis dar uma ajudinha para Deus. E muitas vezes queremos antecipar as coisas. Queremos ajudar ao Senhor. E aqui está um princípio revolucionário. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir suas promessas. Quando você tentar forçar as coisas, quando você manipular situações, quando você dá uma ajudinha para Deus, você só atrapalha o plano perfeito do Senhor. Davi, ele entendeu isso. Ele entendeu que o Senhor, embora estivesse permitindo que ele matasse Saul, não era da vontade de Deus que ele matasse Saul. O Senhor estava apenas lhe testando a sua fidelidade, testando a confiança que ele tinha no Senhor. E talvez ele esteja lhe testando hoje também. Como está a sua confiança em Deus? Como está a sua expectativa para que o Senhor cumpra as promessas que ele fez em sua vida? E depois de muito tempo, Davi fugindo de Saul, ele decidiu ir para a terra dos filisteus. Ele decidiu morar em uma cidade chamada Ziclac e ele começou a servir de guarda pessoal para um dos reis dos filisteus. E eles foram convidados para uma batalha, tanto Davi quanto seus homens. Mas quando eles chegaram nessa batalha, os outros reis, os outros governantes dos filisteus não permitiram que Davi lutasse com eles. Davi voltou então para a sua região, para a sua cidade, onde ele estava morando, que era Ziclac. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele encontrou tudo destruído. As pessoas foram levadas, as suas esposas, seus filhos, todos os bens materiais. A cidade estava em ruínas e os homens que antes estavam seguindo Davi, que lutavam por Davi, agora queriam matar Davi, queriam tirar a sua vida, culparam ele por
por tudo aquilo está acontecendo. Davi muito se angustiou, mas Davi fez uma coisa que poucos fazem no momento de dificuldade. Davi ele se fortaleceu no Senhor. Veja o que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque estava em amargura a alma de todo o povo, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. E é importante, no momento difícil, no momento de dificuldade, nos fortalecemos no Senhor. O apóstolo Paulo, ele já nos contou o segredo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você está passando por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade de saúde, está sofrendo algum tipo de perseguição, não vê nenhuma esperança para o seu futuro, busque forças no Senhor. É Ele quem vai lhe ajudar, é Ele quem vai lhe capacitar para passar por esta dificuldade. E Davi fez isso e o Senhor o abençoou. O Senhor lhe deu um direcionamento, mostrou o que ele deveria fazer. Foram atrás do povo que tinha sequestrado as suas esposas e seus filhos. E este povo eram os amalequitas. E Davi conseguiu encontrá-los, derrotá-los e recuperar todos os seus bens, suas esposas, seus filhos. E o que é interessante, depois que Davi passou por este episódio, neste mesmo momento estava acontecendo uma guerra entre Israel e os filisteus. Guerra essa que matou o rei Saul, matou o seu filho Jonatas. E neste momento a nação de Israel se dividiu em duas partes. A maior parte de Israel ficou sob domínio de um dos filhos de Saul, que não havia morrido na batalha, e Judá ficou sob domínio de Davi durante alguns anos. Depois, Davi se tornou rei de toda Israel. Mas perceba, antes de ele se tornar rei, ele quase morreu. Ele quase perdeu a sua vida pelas mãos dos homens que estavam com ele. Ele não desistiu e ele se fortaleceu no Senhor. Portanto, a mensagem é essa: se fortaleça no Senhor. É Ele que vai lhe ajudar a passar por dificuldades. E este vídeo é o terceiro que eu falo sobre a história de Davi. Não deixe de assistir os outros dois, como Davi foi revelado, como ele se comportou no exército de Israel e agora como ele viveu fugindo de Saul, que estava o perseguindo, querendo tirar a sua vida. Se gostou desse vídeo, já dá um like e eu lhe aguardo no próximo vídeo.